Olá você, Deus abençoe a sua vida, tá? Nesse momento, vamos continuar, né, estudando a palavra de Deus à luz da escatologia bíblica. O ponto central para nós é deslumbrar, né, a escatologia, principalmente na grande tribulação, que é um período de 7 anos, está registrado aqui no livro do profeta Daniel, capítulo 9. Tá? Na realidade, a partir do versículo 24, que o Senhor, né, ele revelou ali para Daniel que 70 semanas iriam estar determinadas para o teu povo e para a tua santa cidade. Então, a profecia é exclusivamente para o povo judeu, tá? Para o povo judeu. Então, esta profecia, o versículo 25, ela começa desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ao Messias. Aqui é um ponto central. Então, desde a saída do povo de Deus ali do cativeiro babilônico, começa a contagem, na realidade, as 70 semanas, transformando em cada dia um ano, dá 490 anos. Tá? Então, esse 490 anos, ele começa a contagem da saída do povo ali da Babilônia, até ao Messias. Só que a contagem da saída do povo até ao Messias vai dar 483 anos. Então falta 7 anos. Agora, interessante o versículo 27 de Daniel 10, que ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Então, esse capítulo inteiro você vai perceber uma semana. Cada dia um ano, 7 anos. Lembra que ainda falta 7 anos para que toda essa profecia se concretize? Então ela não se concretizou ainda. Ela está pausada. Quando essa profecia foi pausada? Quando Jesus deu o seu Espírito na cruz do Calvário, essa profecia pausou-se. E por isso que falta 7 anos. Mas espera aí, por que ela pausou? Ela pausou-se por causa da igreja. Veio a igreja, entrou o tempo da graça. Observa, Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos. Entrou o tempo da graça, entrou a era da igreja. Estamos vivendo na era da igreja, do qual Deus não revelou na sua clareza para nenhum profeta a igreja. Você tem que entender isso. Então a igreja nasce, a igreja tem a incumbência de pregar o evangelho no mundo em todo, e depois Jesus leva a igreja para o céu, para que esse período de 7 anos ele se concretize, mas a igreja não vai estar mais aqui, porque a promessa de Jesus, um exemplo, João 14, Jesus mencionou, 14:3, né, onde eu estiver, estejais vós também. Né? E esse período da grande tribulação diz também o dia do Senhor, a ira do Senhor. Também você vai ver com frequência aí na Bíblia, mas Paulo, entendendo isso, ele escreve um exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, Deus nos destinou-nos para a ira, não destinou para a ira. 1 Tessalonicenses 5, 9, o Senhor nos livra da ira futura. Romanos 5, 9, né? Ele não destinou, não predestinou para a ira, ele livra da ira futura, ele salva da ira futura, e essa ira esse período de 7 anos. Então a igreja não vai estar mais aqui. Essa é uma das linhas da interpretação bíblica, que é o pré-tribulacionismo. Existem 3 linhas de interpretação bíblica concernente ao arrebatamento da igreja. Os pré-tribulacionistas, os mesotribulacionistas e o pós-tribulacionista. O que é isso? Aqueles que acreditam que a igreja é arrebatada antes, né, dos 7 anos, aqueles que acreditam que a igreja é arrebatada no meio, e aqueles que acreditam na vinda do Senhor, na realidade, depois desse período caótico, catastrófico, que ainda está por vir. Hoje nós estamos vendo tanta coisa, né, o que aconteceu em Israel, né, mas o que está acontecendo hoje, principalmente em Israel, é o prelúdio do quê? Porque quando o anticristo se apresentar, ele vai fazer um tratado de paz. Observa, para fazer um tratado de paz tem que estar caoticamente, né, o local. Então olha que isso está acontecendo. Em breve vai aparecer essa pessoa que vai fazer um tratado de paz. Vai ainda ser construído o 3º templo lá em Israel, ainda vai ser reconstruído. Então nós vemos o caminho, né, o caminho que está começando agora
para tudo uma turbulência e depois chega, né, o tratado de paz, né? Então, qual é o conselho, né, que nós damos para você? O conselho é Bíblia, né, porque a própria Bíblia responde à Bíblia. Se você quer ter uma resposta, você tem que observar que a Bíblia responde à Bíblia. Um exemplo, o Velho Testamento fala do novo e o novo responde o velho. Então, dentro disso, você tem que deixar que a Bíblia, que o Espírito Santo te dirige. Então, um exemplo, lá em Mateus capítulo 24, versículo 15, ali a seguir, 15 até o 28, Jesus está falando do tempo da grande tribulação. Quando ele fala que ele vai vir, que todo olho vai ver, é quando ele vem com a igreja já. Você tem que entender isso. Então, quando Jesus fala em Mateus 24, 15, ele dá uma chave da interpretação. Qual é a chave? Ele menciona o que vai acontecer, aí ele fala assim, como está escrito no livro do profeta Daniel, quem lê, entenda. Então, Jesus está falando do profeta Daniel, né? E o profeta Daniel, ele menciona sobre o tempo grande do anticristo aqui na face dessa terra. Então, qual é a luz da interpretação de Mateus 24, 15 a seguir? Profeta Daniel, tá? Não se refere à igreja. Então as pessoas hoje, muitos querem colocar a igreja aonde que ela não está, né? E a Bíblia diz, né, que é um exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, fala do arrebatamento, da transformação do nosso corpo vai ser transformado para a gente subir, né? Você tem que entender também que os crentes vão passar no tribunal de Cristo, né? Então muitos interpretam, cadê a igreja? Cadê o tribunal de Cristo? Né? O que vai ser o tribunal de Cristo? A gente observa que João, ele já vê a igreja, né? A noiva já é noiva, né? Lá no livro de Apocalipse capítulo 19, toda adornada para o seu esposo, significa o casamento, né? Então tudo isso você tem que observar o quê? Fazer a construção dentro da Bíblia sagrada. E agora, para finalizar, a gente analisa, né? Assim, o arrebatamento da igreja, em algumas a gente diz simbologia bíblica. Um exemplo, Enoque e Noé eles não passaram pelo dilúvio, tipo do arrebatamento da igreja. Nós observamos também que o Mar Vermelho, né, o povo de Deus passa o Mar Vermelho e depois se fecha. Observe que só quando o povo passou que o Mar Vermelho se fechou, tipo do arrebatamento da igreja. A gente observa, Elias foi levado ao céu em um redemoinho, antes do povo ser levado cativo, tipo do arrebatamento da igreja. As pragas, o juízo de Deus só foi derramado ali sobre Sodoma e Gomorra, quando o que? Ló saiu de lá, tipo do arrebatamento da igreja. Então, analisar todos esses pontos com cuidado e deixar que o Espírito Santo te guie, tá? E Deus abençoe a sua vida, espero ter te ajudado. Até mais. Tchau, tchau.